Fala galera, Mário Ock, falar com vocês hoje sobre o racional da divisão patrimonial. Como todas as pessoas deveriam dividir o seu patrimônio de uma forma inteligente, eficaz e que gere mais rentabilidade para os seus investimentos. Vamos lá. Todo mundo deveria enxergar a divisão patrimonial com seus recursos repartidos em 3 caixinhas. Quais são elas? Uma primeira caixinha aqui, que nós vamos dar um nome para ela e vamos dizer o propósito dela. Uma segunda caixinha um pouquinho maior, que nós vamos dizer o nome dela e designar um propósito para ela também. E uma terceira e última caixinha bem maior, que também terá o seu nome e o seu propósito, e vocês vão facilmente entender o porquê disso. Muito bem, essa primeira caixinha aqui, ela chama-se colchão de segurança. Essa terceira caixinha aqui chama-se projetos de vida. E nós vamos dividir essa terceira caixinha em 3 caixinhas um pouco menores. E a terceira e última caixinha, de muita importância, ela chama-se aposentadoria. Em algum momento na nossa vida, nós estamos gerando recursos para guardar nessas caixinhas. Então nós estamos aqui embaixo em um ambiente de risco. E ao longo do tempo nós vamos gerando recursos com o nosso trabalho, com a nossa atividade remunerada, e vamos enviando dinheiro para essas caixinhas que vão abrigar os nossos recursos da seguinte forma. Aqui no colchão de segurança, nós devemos guardar todos os recursos que a gente julga importante ter para casos emergenciais, para situações inesperadas. Então aqui nós vamos guardar o equivalente a 3 meses das nossas despesas pagas, ou 6 meses, ou até 9 meses, ou quem sabe 12 meses das nossas despesas pagas. Qual que é o valor que você tem que ter guardado aqui? Muitas pessoas não sabem e nós vamos explicar. Aqui estão aplicações caracterizadas por uma alta liquidez, ou seja, dinheiro que você resgata quando quiser, quando precisar, no mesmo dia, de um dia para o outro no máximo. E são aplicações que têm uma rentabilidade baixa, justamente porque são aplicações de alta liquidez. Aqui nessa caixinha do meio são os projetos de vida. Então, quais são os projetos de vida num horizonte de 1 ano para mim, para minha família, no horizonte de 2 anos, no horizonte de 3 anos? Aqui estão as aplicações com uma rentabilidade um pouco maior e uma liquidez um pouco menor. Ou seja, aqui são aplicações caracterizadas por uma liquidez média e uma rentabilidade também média. O que a gente guarda de recursos nessas caixinhas depois de já ter guardado esse valor necessário para o nosso colchão de segurança? São os valores para algum projeto de vida. Por exemplo, uma viagem que eu vou fazer daqui a 1 ano, uma troca de carro, uma cirurgia de correção de miopia que o meu convênio médico não cobre e algum outro projeto de vida que eu vou usar esse dinheiro daqui a 1 ano. Aqui na caixinha dos projetos de vida para projetos de 2 anos, o raciocínio é o mesmo. Por exemplo, aqui uma festa de 15 anos para o filho, um período sabático, uma viagem de 3 meses para o exterior. Aqui uma festa de aniversário, de casamento, 3 anos. Pode de repente aqui ter novamente uma troca de carro. E aqui um outro projeto de vida qualquer que eu já tenho intenção de guardar o dinheiro para usar daqui a 3 anos. Então eu faço uma aplicação para um período de 3 anos e isso me permite ter uma rentabilidade melhor do que esta rentabilidade aqui
que é uma rentabilidade de aplicações de alta liquidez. E essa caixinha da aposentadoria, o que é? São os recursos que eu tenho que ter guardado para quando chegar em determinado momento da minha vida, 60, 65 anos, 70 anos, onde eu vou viver de renda, viver do dinheiro que eu acumulei em vida. Hoje, como é que eu estou? Eu juntei valor suficiente? Eu juntei muito valor? Juntei pouco valor? Quanto tempo falta para eu chegar até a minha idade alvo de aposentadoria? E qual que é o valor que falta para eu encher essa caixinha, para chegar lá na minha aposentadoria com recursos suficientes para viver de renda e não depender de filhos, parentes, amigos ou do INSS? Então, esse é o valor que eu já tenho, ou muitas vezes ainda não tenho, e que eu preciso começar a juntar. As aplicações dessa caixinha são caracterizadas por uma liquidez muito baixa, ou seja, um dinheiro que eu coloco lá em aplicações específicas com esse propósito e que não pressupõe que eu vou buscar esse dinheiro todo de uma vez ou uma grande parte num curto prazo. E por ter uma liquidez baixa, eu consigo ter uma rentabilidade nessas aplicações muito elevada, muito alta, justamente porque eu não vou precisar desses recursos tão logo. Ora, se eu já tenho o dinheiro guardado, os recursos guardados para uma emergência que é o meu colchão de segurança, para os meus projetos de vida daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não preciso ter um dinheiro aqui em aplicações de alta liquidez. Isso não faz sentido. Essa é a forma racional que todo mundo deveria enxergar a divisão patrimonial. E onde entra o ambiente de risco? Onde entra a situação de risco? Ora, a situação de risco, ela entra da seguinte forma. Eu estou num ambiente de risco, eu estou trabalhando, eu estou sendo remunerado, eu estou vivendo, eu atravesso a rua fora da faixa de pedestre, eu ando de carro, eu posso ter um problema, posso ter um problema de saúde que vai comprometer a minha geração de renda e envio de recurso para estas caixinhas. Como é que eu me protejo? Existe uma matriz que nós chamamos de vida, a matriz da vida. O que é a matriz da vida? A matriz da vida vai nos dizer quais são os riscos que nós incorremos de não gerar renda ou não conseguir acumular patrimônio em vida. Quais são os riscos? Vida longa, invalidez, doença e ausência precoce. Esses são os 4 cenários que podem comprometer a geração de renda, a geração de patrimônio, o acúmulo patrimonial em vida. Se eu tenho uma vida muito longa e acumulei um patrimônio muito bom para a minha aposentadoria, mas eu vivo até 100 anos, esse patrimônio não vai ser suficiente para me sustentar a vida toda. Se eu tenho uma situação de invalidez, eu posso ter comprometido a minha geração de renda, de gerar recursos para essas caixinhas e não ter condições de viver do recurso que eu acumulei até determinado momento da minha vida, quando acontece um caso como esse. Doença é uma situação em que todos nós estamos sujeitos e que pode comprometer o acúmulo de renda, a continuidade de acumular renda e ainda por cima precisar dos recursos que já acumulamos até determinado estágio da vida. E por fim, ausência precoce. Quem tem dependentes, quem tem filhos, esposa, família, tem essa situação na vida real o tempo todo. Se o provedor da família ou a provedora da família, ou os provedores da família se ausentam de forma precoce, como ficam os seus dependentes? Então, essas são as 4 situações que podem causar riscos de não gerar renda suficiente e não acumular patrimônio suficiente em vida. Um exemplo claro disso é o ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, que tinha uma fortuna muito grande e ele teve um problema de doença que o tornou inválido e que, por uma ironia do destino, fez com que ele, com um corpo de atleta, tenha uma vida muito longa.
Então, todo o recurso dele, todo o acúmulo patrimonial dele tem sido consumido em vida. Esse é o racional da distribuição patrimonial e a forma de se precaver dos riscos que causam para que você não consiga acumular o patrimônio necessário em vida.